Imagine, você é um fazendeiro comum no interior dos Estados Unidos nos anos 1880. Está cavando um buraco para construir um novo celeiro e, de repente, a pá bate em algo enorme. Você puxa um crânio do tamanho de uma roda de carroça, um fêmur mais longo que a sua perna e costelas cada uma mais grossas que o seu braço. Ao redor, mais 7 esqueletos, com altura de 3 a 3,5 metros. Isso não é fantasia. São relatos reais de centenas de jornais americanos do final do século XIX e início do XX. Cientistas em choque. Encontraram um templo sob o Vaticano mais antigo que Roma em 5.000 anos? Não. Isso é brincadeira de criança, comparado com o que acontecia nos EUA. De 1830 a 1930, em todo o país, do Ohio e Indiana até a Califórnia e Nevada, foram encontrados dezenas, se não centenas de esqueletos gigantes. Sobre eles, escreveram o The New York Times, Scientific American e os relatórios anuais do Smithsonian. A altura entre 2,5 e 4 metros, alguns com cabelos ruivos, fileiras duplas de dentes e crânios incomuns. Os índios locais contavam lendas sobre uma raça de gigantes que eles chamavam de Citeca, ou demônios de cabelos vermelhos, mas de repente tudo desapareceu. Os ossos sumiam dos museus, as fotografias eram declaradas falsificações. E o mais interessante, o Instituto Smithsonian entrou em ação. Nos anos 1870 a 1890, sob a direção de John Wesley Powell e Cyrus Thomas, eles realizaram escavações em grande escala nos montes do Mississippi. Oficialmente, para provar que os montes foram construídos apenas por índios. Não oficialmente, como afirmam os pesquisadores da arqueologia proibida, para destruir as provas da existência de outra civilização muito mais antiga. Por quê? Porque os gigantes destruíam toda a narrativa oficial. Darwin, a evolução, o homem moderno apareceu há 300.000 anos. Se existiram pessoas de 3 a 4 metros apenas alguns milhares de anos atrás, isso seria o fim dos livros didáticos. E o início de muitas perguntas. Quem eram eles? Descendentes dos Nefilins da Bíblia? Sobreviventes da Atlântida? Ou simplesmente outro ramo da humanidade? Nesta primeira parte, vamos analisar os clássicos. As descobertas mais famosas do século XIX, que ainda hoje estão escondidas nos porões dos museus. E nas partes seguintes, como o Instituto Smithsonian se tornou o principal assassino de gigantes e o que aconteceu em 2025, quando os velhos esqueletos, de repente, começaram a ressurgir. Imagine o porão secreto do Instituto Smithsonian. Milhares de caixas com a etiqueta "não abrir". Dentro, ossos que oficialmente nunca existiram. É exatamente assim que se apresenta a principal teoria da arqueologia proibida dos últimos 150 anos. Tudo começou em 1881, quando John Wesley Powell, diretor do Bureau de Etnologia Americana do Instituto Smithsonian, estabeleceu a tarefa, a qualquer custo, provar que os montes no Vale do Mississippi foram construídos exclusivamente por índios. Para quê? Para refutar as teorias sobre uma raça branca antiga que supostamente vivia na América antes dos índios. Mas, junto com isso, desapareceram também as provas dos gigantes, centenas de esqueletos sobre os quais os jornais escreveram entre 1860 e 1900 simplesmente se perderam. O exemplo mais conhecido é o esqueleto do Rancho Lompoc, na Califórnia, 1819 a 1880. Altura de 3,6 metros, 6 dedos nas mãos. Os ossos foram enviados ao Instituto Smithsonian e os rastros sumiram. A mesma coisa aconteceu com as descobertas na Virgínia Ocidental,
1876, esqueletos de 2,7 metros com crânios incomuns, ou o gigante de 18 pés, cerca de 5,5 metros, da Pensilvânia, 1870. Em 1934, o curador de antropologia do Instituto Smithsonian, Ales Hrdlicka, declarou oficialmente: não existem gigantes. Mas pesquisadores encontraram documentos nos quais os próprios funcionários do Instituto admitiam: os ossos existiam, mas foram destruídos ou escondidos em acervos fechados. Um dos casos mais famosos é o Holocausto dos Gigantes, como chamam os conspiracionistas. Segundo eles, entre 1900 e 1930, foram destruídos ou escondidos mais de 3.000 esqueletos, com altura entre 2,5 e 4 metros. Por que exatamente 150 anos? Porque nos anos 1870, Darwin acabara de vencer, enquanto a Igreja ainda resistia. Os gigantes se encaixavam perfeitamente na narrativa bíblica dos Nefilins, filhos de Deus, mas destruíam a evolutiva. Por isso a solução foi simples: declarar tudo mentiras de jornal e esconder as provas físicas. Hoje, no acervo aberto do Instituto Smithsonian, não existe nenhum desses esqueletos, mas há milhares de fotografias do século XIX, medições e testemunhos de quem viu. Na próxima parte, vamos para o que há de mais quente, as novas descobertas de 2025, que explodiram a internet e fizeram até os céticos pensarem: e se os gigantes realmente estiverem voltando? Imagine, agosto de 2025, na famosa caverna Lovelock, em Nevada, voltaram a falar dos gigantes, exatamente aqueles esqueletos de 8 a 10 pés, 2,4 a 3 metros, com cabelos ruivos, sobre os quais os índios Paiute contavam lendas ainda no século XIX. Oficialmente, apenas pessoas grandes. Mas em 2025, surgiram novas fotos e vídeos de acervos fechados da Universidade de Nevada, onde os ossos parecem grandes demais até para pessoas grandes. O ano de 2025 se tornou um verdadeiro boom dos esqueletos proibidos. Na Tailândia, na caverna Khao Phangan Nam, encontraram um esqueleto quase completo, com cerca de 3 metros de altura. No desfiladeiro de Borjomi, Geórgia, as chuvas fortes fizeram as águas dos rios carregarem ossos de gigantes. No Equador e no Peru, ressurgiram histórias sobre descobertas de 20 pés, 6 metros, nos Andes, no Saara e até na região de Rostov, na Rússia, relatos sobre crânios gigantes. O mais interessante, todas essas descobertas desaparecem das notícias em questão de dias. As fotos são declaradas geradas por IA. Os museus ficam em silêncio. E os conspiracionistas gritam: o Instituto Smithsonian ainda controla a narrativa mundial. Por que escondem há 150 anos? A resposta é simples e assustadora. Se admitirem que na Terra viveram recentemente pessoas de 3 a 4 metros de altura, toda a história da humanidade desmorona. Acabam-se os selvagens primitivos. Surgem perguntas sobre civilizações perdidas, cataclismos que poderiam ter reduzido a altura das pessoas, talvez após o dilúvio ou guerras nucleares da antiguidade. Além disso, a Bíblia, o hinduísmo e os textos sumérios todos falam da mesma raça de gigantes. Hoje, as provas existem na forma de jornais antigos, coleções particulares e raras fotografias dos anos 1800. A ciência oficial continua chamando isso de mito, mas cada novo esqueletos viral de 2025 mostra: o mistério está vivo. E quanto mais cavamos, mais perguntas surgem. Quer saber exatamente onde, em 2025, encontraram mais um esqueleto de gigante que foi imediatamente escondido?
Em agosto de 2025, na famosa caverna Lovelock, Nevada, EUA, voltaram a falar dos Siteca, os gigantes de cabelos vermelhos das lendas dos índios Paiute, trabalhadores que realizavam escavações adicionais para um projeto turístico, supostamente encontraram novos restos mumificados com altura entre 2,4 e 3 metros, 8 a 10 pés. Segundo testemunhas oculares, os ossos tinham cabelos ruivos, mandíbulas anormalmente grandes com fileira dupla de dentes e mãos com 6 dedos. As fotos e um vídeo curto se espalharam rapidamente pelas redes sociais, mas poucos dias depois, todo o material desapareceu das fontes abertas. Oficialmente, enterros indígenas comuns de pessoas grandes. No entanto, moradores locais afirmam: os ossos foram levados por pessoas em furgões sem identificação e a entrada para a parte mais profunda da caverna agora está vigiada. Quase ao mesmo tempo, no desfiladeiro de Borjomi, Geórgia, após fortes chuvas, as águas dos rios carregaram enormes ossos da perna e parte de um crânio. Moradores locais mediram um fragmento de fêmur. Ele ultrapassava 1,2 metros de comprimento. Cientistas de Tbilisi rapidamente recolheram a descoberta para análise, afirmando que se tratava de restos de um grande urso ou outra megafauna. Mas especialistas independentes que viram as fotos antes da coleta estimaram a altura do ser em 2,8 a 3,2 metros. Desde então, nenhuma palavra sobre os ossos. No Canadá, uma família de fazendeiros na província de Ontário encontrou em sua propriedade 2 esqueletos quase completos, com cerca de 3,6 metros de altura, 12 pés. Eles chamaram a polícia, como é obrigatório ao encontrar restos humanos. Chegaram especialistas, levaram os ossos sem explicações e nunca mais deram notícias. A família ainda espera algum relatório, porque em 2025 essas histórias continuam surgindo sem parar. Porque o mundo digital já não pode ser controlado completamente. Jornais antigos do século XIX, coleções particulares e vazamentos de acervos fechados continuam vazando. E a versão oficial está rachando. Se os gigantes são um mito, por que esconder até mesmo as menções a eles com tanto cuidado? Na próxima parte, vamos analisar o caso mais chocante de 2025, quando um esqueleto de gigante foi supostamente retirado debaixo de uma pista de aeroporto no México e o que aconteceu com os pesquisadores que ousaram falar sobre isso publicamente.